Fala aí, pessoal. Bom, a nova temporada de Dragon Ball já lançou, episódio 1, episódio 2, e em geral, os fãs estão gostando muito dessa temporada. Com isso, uma pergunta que eu sempre recebo aqui nos comentários é: será que poderemos assistir Dragon Ball Daima dublado, com as vozes dos personagens que já conhecemos? Se sim, onde podemos assistir? Bom, aparentemente o contrato de Dragon Ball Daima é lançar sempre primeiro na Crunchyroll. Claro que muitas pessoas optam por assistir no Piratão, mas oficialmente é licenciado na Crunchyroll. Porém, dá pra assistir na Netflix e outros vários serviços de streaming, mas sempre com um episódio de atraso. Na Crunchyroll lançou dia 11 de outubro, na Netflix foi 18 de outubro, e toda semana vai ser assim. Na Crunchyroll lança primeiro e os outros sempre com uma semana de atraso. Mas será que poderemos assistir dublado? Antes de saber disso, tem um recadinho muito interessante pra vocês. E aí, pessoal, hoje tô trazendo uma novidade incrível aqui pra vocês. Você já ouviu falar do jogo Epic Ballad? Se você ainda não joga, está perdendo um jogo revolucionário que mistura estratégia em tempo real com cartas e blockchain. E se você não sabe o que é blockchain, é basicamente a tecnologia de registro de transações mais segura já feita pela humanidade, sendo inclusive a tecnologia por trás do Bitcoin. Afinal, este jogo tem o conceito jogar para ganhar, ou seja, no jogo você consegue uma moeda chamada EBC, que pode ser trocada por outra moeda, o USDT, que é uma criptomoeda atrelada ao valor do dólar, ou seja, um USDT vale $1, e de USDT você pode trocar para real e gastar como você quiser. Isso aqui não é uma promessa de ficar rico, um tigrinho ou algo do tipo, é um jogo em que você efetivamente pode sacar, caso contrário eu não estaria aqui divulgando. O download do jogo está disponível tanto para iOS quanto para Android, e os links de download estão na descrição, junto com meu código de convite e o link do grupo oficial do Telegram. E na comunidade do jogo você pode conversar com outras pessoas que também sabem como jogar e ganhar com o jogo. Vem descobrir por que esse jogo está dando o que falar. Ambientado em um mundo fantástico, Epic Ballad te coloca no meio de guerras e caos, onde facções lutam por crenças e poder. Seu objetivo? Recrutar e evoluir heróis únicos para montar as formações mais poderosas e avançar na história. Cada um dos heróis do jogo tem habilidades e atributos exclusivos que fazem toda a diferença na hora da batalha. Mas eu sei que vocês estão curiosos sobre a blockchain e a economia do jogo. E é agora que vem a inovação. Epic Ballad introduz o conceito de jogar para ganhar, com heróis NFT e o token EBC, ou seja, você não só se diverte, como também pode ganhar recompensas reais enquanto joga. O EBC é a moeda oficial do jogo, rodando nas blockchains Tron e Solana, garantindo transações rápidas e seguras. Mas como você pode ganhar o EBC no jogo e usar os NFTs? Você pode ganhar EBC de várias formas, desde possuir heróis NFT, vencer na arena e participar da governança da comunidade até se engajar em eventos exclusivos. Você pode inclusive colocar o seu EBC para jogo, e se você ganhar a batalha do seu oponente, você pega o EBC dele. Além disso, o EBC pode ser usado para comprar recursos, participar de batalhas e até ser trocado por outras criptomoedas, como o USDT, que eu particularmente já tive bastante nas minhas carteiras de criptomoeda ao longo da vida. E o USDT é ligado ao valor do dólar. Por isso, hoje, um USDT está valendo R$ 5,70, ou um pouquinho mais. E existe um mini programa que é basicamente a sua carteira no jogo, onde você pode sacar para sua conta. Se você gosta de unir diversão e estratégia com a chance de obter ganhos reais, Epic Ballad é para você. Baixe agora, entre no jogo usando meu código de convite e participe da comunidade no Telegram. O link pode ser visto no comentário fixado. Assim você fica por dentro das novidades e ainda aproveita tudo o que esse novo mundo oferece. Com um visual incrível, heróis vibrantes e uma economia justa e transparente, Epic Ballad é muito mais do que um jogo. É uma nova era no universo dos games. Então, o que você tá esperando? Bora explorar esse mundo e descobrir tudo o que ele tem a oferecer? Te vejo lá. Bom, o dublador do Vegeta fez um post muito intrigante, que nos dá a entender que algo está vindo por aí. Mas muitos fãs estão comentando aqui embaixo e causando uma grande polêmica sobre o anime legendado, e eu vejo que Dragon Ball é o anime que tem a maior resistência em relação ao legendado. Talvez porque algumas pessoas não estão acostumadas com o anime, os fãs de Dragon Ball geralmente não são fãs de anime, são fãs mais de Dragon Ball, talvez de outros animes que parecem um pouco Dragon Ball e são mais famosinhos, mas não são otakus que acompanham o anime semanalmente, e talvez também pela memória afetiva da dublagem de Dragon Ball. Mas agora eu vou falar uma coisa que provavelmente 99% dos fãs de Dragon Ball não sabe, mas que é muito importante pra pessoa realmente se dizer alguém que acompanha Dragon Ball. Bom, Dragon Ball legendado e Dragon Ball dublado tem grandes diferenças, isso todo mundo sabe. Porém, a principal diferença se encontra no Goku. Muitas pessoas não gostam da voz original da Masako Nozawa, que é a dubladora original do Goku. Sim, no Japão ele é dublado por uma mulher, uma idosa particularmente, tanto na versão criança quanto na versão adulta. Aqui no Brasil já é diferente, e eu já vou falar pra vocês a diferença dos dubladores do Goku criança pro Goku adulto, que inclusive são irmãos. E temos uma ótima notícia em relação à dubladora do Goku criança, que estava passando por grandes dificuldades, mas teve uma recuperação. Porém, voltando ao assunto, parece um absurdo para muitos fãs de Dragon Ball desafiar a grande autoridade de Wendell Bezerra, o famoso e marcante dublador do Goku. Mas, tanto na versão americana quanto na versão brasileira, Goku tem uma voz mais heróica. Na americana, por exemplo, ele tem uma voz de super-herói totalmente. Really mad. And now it's time to
Já no Brasil, ele tem uma certa voz de super-herói, principalmente nos momentos sérios, mas geralmente uma voz mais bem-humorada. Porém, nem a versão em inglês, que você pode assistir inclusive para aqueles que não gostam muito da versão japonesa, quanto a versão em português, trazem uma grande diferença que fazem com que, na minha opinião, você deva assistir tanto legendado quanto dublado. Afinal, a experiência é totalmente diferente. Estou falando da descaracterização do Goku, exato. Se a gente for imaginar qual era a versão original de Goku de Akira Toriyama, Goku sempre foi um personagem divertido, bem-humorado, mas que em algum momento ganhou o status de grande herói. E o próprio Akira Toriyama já disse várias vezes por meio de entrevistas que Goku não é um herói. Segundo o próprio Toriyama, o protagonista não luta para salvar o mundo, mas por puro prazer de enfrentar adversários fortes. E quando vemos o próprio anime, a gente pode reparar nisso, embora ele se importe com seus amigos, com as pessoas próximas, assim como qualquer terráqueo. Afinal, apesar de ser um Saiyajin, ele foi criado na Terra. Toriyama explicou que se sentiu insatisfeito com a imagem heróica dada a Goku no anime, pois isso não reflete o personagem que ele imaginou originalmente. E o que tudo isso tem a ver com a dublagem? Bom, o Goku no original, essa versão que muitas pessoas não gostam, é o Goku original. Simplesmente isso, o Goku que era pra ser. Porque se vocês forem analisar, principalmente no Dragon Ball clássico, que muitas pessoas que assistiram ao Z não assistiram, por isso a compreensão fica perdida, o Goku foi criado na montanha Paozu, e apesar de na época ele acreditar que tinha 14 anos, Goku tinha 12 quando encontrou Bulma, que tinha 16. Goku não tinha basicamente nenhum conhecimento, e a versão dele, da Masako Nozawa, a japonesa, coloca Goku mais como um caipira. Ele inclusive fala algumas coisas errado, o jeito que ele se expressa é totalmente diferente. Já na versão americana e na versão brasileira, isso é completamente perdido, e ele é normalizado 100%. Por isso que no Dragon Ball Super, muitas pessoas disseram que o Goku tava infantil, e de fato, o Goku ficou um pouco mais infantil no Dragon Ball Super, mas aquela versão é como se fosse um exagero do Goku original. Isso não quer dizer que a dublagem brasileira seja pior, na verdade, para a maioria das pessoas ela é melhor, mas de fato há uma descaracterização. As interpretações de Wendell Bezerra, o dublador brasileiro, e Masako Nozawa, a dubladora japonesa, possuem diferenças marcantes que refletem não apenas o estilo de atuação, mas também as expectativas culturais de cada público. Enquanto Wendell Bezerra, em comparação a Nozawa, tem uma voz mais grave e madura, especialmente em momentos de luta, Nozawa tem uma voz mais aguda e infantil, mesmo quando Goku é adulto, o que também é diferente da versão brasileira, que passa uma sensação de herói clássico, com confiança e carisma. Já a de Nozawa reflete a personalidade simples e ingênua de Goku, sem exagerar o heroísmo. Na versão brasileira, Wendell foca em uma entonação mais humana, o que aproxima Goku do público brasileiro. No Japão, é comum personagens puros e inocentes, mesmo adultos, levando a vozes mais leves e agudas, e Nozawa preserva essa essência. Aquele Goku adulto que muita gente idolatra aqui na comunidade de Dragon Ball se deve muito à dublagem de Wendell Bezerra, onde Goku se sente mais focado e estratégico na dublagem brasileira, permitindo um certo ar de liderança. Já no original, mesmo em situações tensas, ele mantém um toque de leveza na voz, e parece bem mais descontraído. Na versão brasileira, em lutas, ele traz mais serenidade e intensidade, especialmente nos momentos críticos, como o Torneio do Poder, ou até o Torneio de Cell. Já na versão de Nozawa, a atuação reflete a essência de Goku como alguém que luta pelo prazer de superar desafios, sem se preocupar muito com responsabilidade heróica, saindo daquela versão brasileira, onde Goku é um herói motivador e determinado, para uma versão onde ele é brincalhão e despreocupado, o que levou muita gente a achar que Goku ficou infantil. Apesar de que sim, reconheço que há uma mudança de personalidade no Goku do Super em relação a talvez uma regressão no personagem, como vários outros personagens tiveram uma regressão. Isso vai muito da questão de costume, afinal, no Japão, vários heróis não têm o tom heróico brasileiro ou até o tom heróico americano, como por exemplo Naruto, Luffy e o Goku, mas a dublagem de Goku não se restringe a Wendell Bezerra. Goku criança foi dublado por Úrsula Bezerra, que é a irmã de Wendell, e recentemente tivemos a feliz notícia de que Úrsula se recuperou de um câncer e que ela já está voltando a dublar, então poderemos ver o Goku criança do Dragon Ball Daima com a voz da Úrsula Bezerra e uma grande história de superação por trás. E essas duas dublagens acabam deixando a obra rica, em comparação à japonesa, que basicamente tudo é a mesma coisa. Por isso que eu acredito que o essencial é assistir tanto legendado quanto dublado, porque a experiência é diferente, não se tratando de melhor ou pior, mas sim questão de costume, questão de nostalgia e inúmeros outros fatores que fazem algumas pessoas preferirem o dublado e outras o legendado, sendo que a ampla maioria das pessoas prefere o dublado. E isso não fica apenas no Goku. Vários personagens têm grandes diferenças. O Freeza, por exemplo, dublado no Brasil por Carlos Campanile, tem uma voz grave e imponente, conferindo a Freeza uma aura de poder e ameaça. Ele usa um tom sarcástico e debochado. Yoroshiku, Saiyajin no minasan ni wa. Saudações. Fiquem sabendo, Saiyajins, que eu espero nada mais
do que grandes feitos de vocês. O que realça o caráter maligno e sádico de Frieza, especialmente em momentos de desprezo pelos seus oponentes. Já o dublador japonês, Ryusei Nakao, opta por uma interpretação mais contida, onde a tensão é mantida em níveis mais sutis, até que Frieza finalmente explode de raiva. Isso cria um efeito dramático que surpreende o público, e sua atuação realça a natureza manipuladora e insidiosa do personagem, mas a voz é totalmente diferente, e no japonês também está muito mais próxima à ideia original de Akira Toriyama, já que Frieza é inspirado na personalidade de uma rainha má, por isso a voz dele é muito mais feminina, em contraste à brasileira, que é totalmente diferente. Por isso, ao assistir Dragon Ball dublado e legendado, precisamos prestar atenção porque estamos vendo obras totalmente diferentes, adaptadas para culturas diferentes. Então, se você quer ter um gostinho da obra original, assista Dragon Ball Daima legendado desde o começo. Mas, para aqueles que não aguentam esperar, vamos a algumas notícias a respeito da dublagem de Dragon Ball Daima. Recentemente, o dublador de Vegeta, Alfredo Rolo, publicou no seu Instagram: dublando por aí. Que será que vem agora, hein? Hehehe. E todo mundo comentou a respeito de Dragon Ball Daima, e algumas pessoas também comentaram a respeito do novo game de Dragon Ball Sparking Zero. Mas quando os dubladores fazem suspense assim, é porque vem alguma coisa. Será que em breve teremos Dragon Ball Daima dublado? Eu acredito que, analisando o Super, sim, teremos Dragon Ball Daima dublado, afinal nenhuma temporada de Dragon Ball ficou sem a dublagem, porém acredito que sim, vai demorar um tempo. Portanto, não acredito que vale a pena esperar. No Dragon Ball Super, por exemplo, demorou mais de um ano, talvez 2. E pra quem quer saber por que o dublador do Vegeta não confirmou que é Dragon Ball Daima, o motivo é simples, é porque os contratos com os dubladores exigem sigilo, portanto ele não pode falar, simplesmente por isso. E como sabemos, o dublador de Goku, Wendell Bezerra, é dono da Unidub, que é o estúdio que geralmente dubla Dragon Ball, e ele, além de ser o dublador do personagem principal, também é um dos grandes interessados por essa dublagem, e os filmes recentes de Dragon Ball também tiveram dublagem. Então, exceto Dragon Ball Heroes, nunca ficamos na mão, e o Dragon Ball Heroes não tem nenhum sentido ser dublado, afinal é um anime promocional, ele é uma propaganda, não é serializado pra TV, pra streamings, etc. Então nem conta. Até o Dragon Ball GT, que nem é canônico, foi dublado. Em relação ao dublador do Vegeta, ele deve participar muito pouco, afinal teremos pouco do Vegeta adulto, mas talvez os personagens retornem aos tamanhos originais na reta final do anime, o que justificaria uma maior participação. Mas e você? Prefere o legendado, o dublado ou os dois? Pra observar e prestar atenção, eu prefiro o legendado, mas se for só pra aproveitar com um fim de entretenimento, eu prefiro o dublado. E pessoal, agora é a sua chance de se juntar ao Epic Ballad e viver essa aventura única. Estamos super empolgados com o lançamento da Epic Ballad Coin, o EBC, que já está listado na Exchange L-Bank, o que é uma grande oportunidade, porque a partir de agora, vocês poderão comprar, vender e trocar a EBC, a moeda oficial do jogo, enquanto exploram esse mundo fantástico. Então fiquem de olho porque esse token promete trazer ainda mais valor e diversão à sua experiência do jogo. Então não perca tempo e baixe o Epic Ballad usando o meu código de convite e entre para nossa comunidade no Telegram. Todos os links estão na descrição. Ao se juntar ao grupo, você ficará por dentro de todas as novidades, eventos especiais e até poderá ganhar recompensas incríveis jogando. Então vamos juntos explorar esse universo repleto de heróis, batalhas emocionantes e uma economia justa. Então não perca essa oportunidade de se divertir e conquistar enquanto joga. Te vejo lá, deixa sua opinião embaixo nos comentários, não esqueça de hypar o vídeo aqui também e deixar o like. Se você não é inscrito aqui no Universo Z, seja bem-vindo. Aqui você tem o melhor conteúdo de Dragon Ball e muita coisa legal vem por aí. Então é basicamente isso, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!